Está no meu coração, pastor Divani, irmão N aqui, ó, com oferta, todo jovial, irmão Enio, Deus abençoe, amém. Abra comigo a sua Bíblia, Salmo 90, por gentileza. Hoje eu vou pregar a segunda mensagem com o tema Passos para uma Vida Abençoada. Domingo próximo passado, eu preguei a primeira mensagem, Passos para uma Vida Abençoada, e hoje eu vou dar continuidade. Vamos caminhar. Semana que vem o profeta estará conosco, e no outro domingo vamos dar mais alguns passos para uma vida abençoada. Então, o texto é Salmo 90, verso 12, que diz assim: Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Vamos ler juntos? Ensina-nos. Somente as mulheres. Vamos lá, irmãs. As irmãs jantaram hoje já? Não? Os homens. Olha isso, ó. Os homens sempre vencendo. Os jovens, todos juntos. Amém. Deus abençoe a leitura, a pregação da palavra. Vamos sentar um pouquinho. Deus abençoe você que está aí na internet, em alguma parte do Brasil, do mundo, assistindo esse culto ao vivo. Deus abençoe a sua vida. E lembrando também para a igreja que você que não baixou o aplicativo da Igreja de Nova Vida, faça isso, tá bom? Todas as mensagens, elas estão indo para o aplicativo. Depois você procura como fazer para baixar o aplicativo com aqueles meninos que ficam lá na mesa de som. Mas falamos semana passada sobre passos para uma vida abençoada. Eu quero recapitular rapidamente, não me prender a nenhum desses itens, mas só para você saber, você que não veio, o que nós falamos na semana passada. Falamos que o primeiro passo é lembrar os feitos. Lembrar tudo aquilo que Deus já fez na nossa vida. Lembrar dos milagres, tudo aquilo que Deus realizou através da nossa vida, os milagres que Ele fez, as portas que Ele abriu. É muito importante nós nos lembrarmos dos feitos de Deus na nossa vida. O segundo passo foi avaliar a história. Parar um pouquinho e avaliar a nossa vida, avaliar a história da nossa vida, descobrir os nossos erros, aonde nós erramos, aonde nós falhamos e recomeçar, se possível, recomeçar da onde nós paramos para caminharmos diante de uma direção precisa de Deus para as nossas vidas. Eu falei também sobre amar a correção. Amar a correção é você reconhecer os seus erros quando você é repreendido, quando alguém mostra para você algum erro, alguma falha, você ser repreendido, corrigido e humildemente falar assim: eu estou errado, eu vou melhorar, eu vou consertar esta área da minha vida que precisa ser consertada. E eu falei também sobre celebrar a fidelidade. Há pessoas fiéis que Deus colocou ao nosso lado. Deus é um Deus fiel. Então nós devemos celebrar a fidelidade. Fidelidade dos nossos amigos, a fidelidade do nosso cônjuge, a fidelidade do nosso Deus. Então basicamente nós falamos sobre esses passos. Eu quero falar hoje sobre mais 3 passos para uma vida abençoada. Vamos entrar na mensagem de hoje. Primeiro passo que eu quero comentar com você hoje é profetizar
o futuro embaixo de uma visão. Repita comigo: profetizar o futuro embaixo de uma visão. A falta de visão nos deixa medrosos. A falta de visão nos torna pessimistas. Porque a visão é uma graça de Deus sobre nós para contemplarmos os projetos de Deus para as nossas vidas, no presente e também no futuro. É nós podermos ver não com os olhos humanos, mas, eu não sei se você vai entender o que eu vou falar, mas com o Espírito. Você contemplar no seu Espírito, você ter uma convicção, uma certeza de um projeto que Deus tem para a sua vida. Então, esse passo é muito importante, você projetar o seu futuro embaixo de um projeto de Deus, embaixo de uma visão que Deus tem para a sua vida. Quando nós vamos lá em Gênesis capítulo 15, abra comigo, por gentileza, a sua Bíblia. Nós vemos aqui Abraão, coloca lá, Gênesis 15, 1 e 2. Nós vemos Abraão que recebe de Deus uma visão, que recebe de Deus um propósito. Lá no capítulo 12, o Senhor fala com ele: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, vai para um lugar que eu te mostrarei, te abençoarei tremendamente, serei contigo, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então ele sai embaixo de uma visão, de um projeto, mas com o passar dos anos, Abraão perde essa visão, Abraão perde esse projeto de Deus no seu coração. Então no capítulo 15, versos 1 e 2, depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão e disse: não temas, Abraão, ou Abrão, o nome dele não tinha sido mudado. Eu sou o teu escudo, o teu galardão será sobremodo grande. Então olhe para mim. O Senhor, ele vem a Abraão numa visão para confirmar o projeto que ele tinha para a vida de Abraão. Olha, eu sou contigo, eu vou te abençoar, para reavivar a visão. Aí no verso 2, Abraão responde a Deus. Respondeu Abraão: Senhor Deus, que me haverás de dar se continuo sem filho, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Então veja bem, tempo passou, Abraão perdeu a visão. Tempo passou, Abraão perdeu a esperança. Tempo passou, Abraão não conseguia mais crer em um projeto que Deus tinha para a sua vida. Mas no verso 5 e 6, olha que coisa maravilhosa. Projeta lá para nós. Então conduziu até fora e disse: Abraão estava dentro da tenda. E ele fala: Senhor, é impossível o teu projeto se cumprir na minha vida. Aí o Senhor tira Abraão de dentro da tenda, Deus leva Abraão para fora e fala assim: olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes. Ele disse: será assim a tua posteridade. Coisa tremenda, irmãos. Aleluia. Ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para justiça. Veja bem, queridos. Abraão estava limitado dentro da sua tenda, e a única coisa que ele enxergava, a única coisa que ele podia ver, tanto com os olhos humanos e com o seu espírito, eram limitações, eram impossibilidades. Então o Senhor tira Abraão de dentro da tenda e fala assim: Abraão, olha para os céus. Imagina no deserto, querido, sem luz nenhuma. Ele olha para o céu, ele enxerga milhares e milhares e milhares de estrelas.
E o Senhor fala: olha, Abraão, assim será a tua descendência. Aí diz o texto sagrado que Abraão creu, e isso lhe foi imputado para justiça. Queridos, para profetizarmos um futuro embaixo de uma visão, é necessário sairmos das limitações da tenda, subirmos o monte e recebermos uma revelação de Deus. Abraão estava limitado, visão limitada, não cria mais, não acreditava mais nas promessas de Deus. Então o Senhor sabe como trabalhar. Ele tira Abraão e fala assim: olha agora. Quando ele olha aquelas estrelas, aquela promessa reacendeu no espírito de Abraão, e diz a Bíblia que ele creu. O primeiro passo desta noite para uma vida abençoada é profetizarmos o nosso futuro embaixo de uma visão de Deus. Deus tem uma visão para a tua vida, querido. Deus tem um projeto para a tua vida. Deus tem planos maravilhosos para a tua vida. E esses planos vão se realizar a partir do momento que você profetizar aquilo que Deus já colocou no teu coração. Não abra mão disso, não deixe o inimigo te cegar, impedir que você continue crendo e enxergando o que Deus tem para a tua vida. Repita comigo: visão. Queridos, essa questão de visão ela é tão poderosa, tão importante, que o que faz uma empresa dar certo, falando aqui para os empresários, o que faz uma empresa dar certo, pode matar outra empresa. Sabia disso? O que faz uma igreja crescer, pode fazer outra igreja acabar. Porque a visão é algo individual, é algo pessoal. Deus dá uma estratégia para um empresário, para aquela empresa. Deus dá uma visão, uma estratégia para um pastor, para uma liderança, para aquele ministério. A igreja da esquina pode estar aplicando um projeto maravilhoso, está crescendo de maneira tremenda. Mas se eu pegar o mesmo projeto, ou outro pastor pegar o mesmo projeto e aplicar no seu ministério, não vai dar certo. Porque visão é individual. Deus tem uma visão para você. Fala para o teu irmão: Deus tem uma visão para a tua vida. Você que é empresário, Deus tem um projeto, uma visão para a tua empresa. E quando você colocar em prática isso, vai bombar, vai crescer, vai prosperar em nome de Jesus. Primeiro passo: profetizar o futuro embaixo de uma visão. Visão não é ser manipulado por homens, é ser dirigido por Deus. Dê uma salva de palmas a Ele. Aleluia. Segundo passo: calcular o preço. Repita comigo: calcular o preço. Tudo na vida tem um preço a ser pago, querido. Tudo na vida. Se alguma coisa vier para você muito fácil, desconfie. Tudo tem um preço. Já viu esse pessoal que cai nesses golpes? Alguém oferece assim: ó, se você me der 5 mil, você vai ganhar 50 mil. Aí a pessoa cresce o olho, dá os 5 mil e perde, a outra vai embora, some, desaparece. Todo dia você está vendo isso na televisão. Todo dia. Tudo que vem fácil você tem que desconfiar, porque tudo na vida tem um preço a ser pago. Olhe para mim e preste atenção, querido. Sabe por que muitas pessoas erram e não crescem e não prosperam? Porque não calculam o preço. Tudo tem que ser calculado. Tudo na vida tem um preço. Abra comigo a sua Bíblia em Lucas 14, 28. Lucas 14, 28.
Olha só o que o Senhor Jesus nos ensina acerca desse tema. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para construir? Verso 29. Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não podendo acabar, todos os que a virem zombarão dele. Verso 30, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Olhe para mim, por favor. Calcular o preço. Só comece algo se você estiver disposto a pagar o preço. Então, o segundo passo para uma vida abençoada é calcular o preço. Sabe por que muitos homens de Deus, caem em pecado, querido? Porque não calculam o preço. Porque não tem noção do preço que vai se pagar depois. Se Davi tivesse calculado o preço, ele não teria caído com Betseba, porque ele teve que pagar um preço muito alto. Se ele tivesse calculado o preço, se ele tivesse pensado, ele não teria se envolvido com uma mulher fora do seu casamento. Ele não teria se encantado com aquela mulher que ele viu pela janela se banhando, e ele, como rei, manda trazer a mulher, ele possui a mulher engravida, depois ele manda trazer o marido dela da guerra para que ele se deitasse com ela, ninguém está vendo, está tudo bem. Naquela época não tinha programa do Ratinho, não podia fazer o teste do DNA, não tinha como. E aí o marido dela era um homem muito fiel. E ele falou: não vou deitar com a minha mulher porque a minha tropa está lá na guerra. Então Davi chama ele no outro dia, embebeda o homem, e ele manda o homem para casa bêbado, para que ele se deitasse com a sua mulher. E quando a barriguinha dela começasse a crescer, todo mundo ia falar: não, o Urias voltou da guerra, se deitou com a sua própria esposa, é filho dele, está tudo bem. Mas ele não deitou com Betseba. Então Davi teve que chamar o próprio Urias, escrever uma carta, entregar ao comandante do exército, para que ele colocasse ele na frente da batalha e tirasse a tropa, de maneira que ele morresse na batalha, para a mulher ficar viúva. Olha a confusão. E depois que ela ficasse viúva, ele se casaria com ela. Para todos os efeitos, ela estava viúva, ele casou com ela, engravidou, está tudo bem. Mas Deus está vendo tudo. Ele não calculou o preço. E por não ter calculado o preço, ele sofreu. Por não ter calculado o preço, ele trouxe desgraça para a sua família. Deus falou: olha, aquilo que você fez em oculto, eu vou fazer com que todos vejam. Porque ninguém pode brincar com Deus. O segundo passo é calcular o preço. Fale para quem está ao seu lado: antes de fazer qualquer coisa, calcule o preço. Sabe qual é o terceiro passo nesta noite? Não, porque eu ainda não falei, né? Discernir o tempo. Repita comigo: profetizar o futuro embaixo de uma visão. Deus tem um projeto para a tua vida. Deus tem um projeto para a tua família. Deus tem um projeto para a tua empresa. Deus tem um projeto para a tua vida profissional. Deus tem um projeto para a tua vida sentimental. Deus tem um projeto para todas as áreas da sua vida. Deus tem um projeto para você. Então não fique limitado, com os olhos fitados na tenda. Olha as estrelas dos céus. Assim será o tamanho da bênção de Deus na tua vida.
Então dê um passo de fé e comece a profetizar o teu futuro embaixo de uma visão de Deus. Segundo, calcule o preço de tudo que você for fazer, para que você no meio não tenha que parar, ou tenha que pagar um preço acima do que você pode pagar. E o terceiro passo é discernir o tempo. Todo o propósito de Deus tem um tempo, e isso é a chave para uma vida abençoada. Fala para o teu irmão, discernir o tempo. Discernir o tempo é saber a hora e o momento que eu tenho que caminhar, e a hora e o momento que eu tenho que parar. Quando o povo estava lá no deserto, quando eles saíram do Egito, a Bíblia diz que o Senhor colocou uma nuvem de dia e uma coluna de fogo à noite. Quando a nuvem parava, o povo parava e armava as suas tendas. E ali eles ficavam, e ali eles viviam. Só que o Senhor falava assim: agora está na hora de caminhar. Esse tempo aqui acabou. E a nuvem começava a andar. O povo discernia isso, montava as tendas, arrumavam tudo e seguiam a nuvem, seguiam a direção de Deus. Discernir o tempo é isso, é você saber o time de Deus para a sua vida. A hora de agir, a hora de parar, a hora de falar, a hora de calar. Olhe para mim, por favor, queridos. Isso aqui é tão importante que o rei Saul perdeu o reino por não discernir o tempo. Samuel falou: Saul, me espera, eu vou chegar. Eu vou chegar, vou oferecer o sacrifício, e aí você vai sair para a guerra e Deus vai dar a vitória à nação de Israel. Só que Samuel demorou 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias. O povo foi ficando agitado. Os filisteus já estavam prontos para a batalha. Saul falou assim: ó, Samuel não vai chegar. Traz o holocausto, eu vou oferecer o holocausto. Diz a Bíblia Sagrada que assim que Saul terminou de oferecer o holocausto, o que aconteceu? Hein? O que aconteceu? Está precisando ler a Bíblia, irmão? Samuel chegou. E aí Samuel falou assim: rapaz, o que você fez? Eu não falei que ia chegar? Eu não falei que eu ia oferecer? Ah, mas o povo estava me pressionando. Querido, não tome decisões precipitadas e por pressões de pessoas. Ouça a Deus, há um tempo de Deus. Discirna o tempo. Ah, mas os filisteus já estavam prontos para a guerra. Sabe o que Samuel falou para Saul? Olha, hoje Deus teria confirmado o teu reino para sempre. Mas porque você não discerniu o tempo, porque você se precipitou, Deus tirou o reino das suas mãos, entregou para outro. Olha só que coisa tremenda, irmãos. Discernir o tempo. Repita comigo: discernir o tempo. Saul perdeu o reino porque não soube discernir o tempo. Josué conquistou Jericó porque soube discernir o tempo. Chegou lá o homem com a espada, todo mundo preparado para a guerra, a batalha já estava quase na hora. E aí aparece um homem diante de Josué, com uma espada na mão. Josué tem aquela visão daquele soldado, daquele guerreiro com aquela espada, e ele pergunta: tu és um dos nossos ou dos nossos inimigos? Ele falou: não, nenhuma coisa nem outra, eu sou o comandante do exército de Deus. Tira as sandálias dos teus pés, porque onde você está pisando é lugar santo. E aquele anjo, aquele comandante do exército de Deus, passa para Josué uma estratégia para que eles entrassem em Jericó. 7 voltas, 7 dias, e no 7º dia, 7 voltas. E Josué discerniu o tempo.
Josué podia ter falado assim, bobagem, é amanhã? Não, vamos depois da manhã. Discernir o tempo é saber a hora certa de agir embaixo de uma ordem de Deus. A Bíblia diz que os filhos de Zacar eram peritos em discernir o tempo. Vamos lá em primeiro Crônicas. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 12, verso 32. Está terminando, irmãos. Primeiro Crônicas 12, 32. Achou aí, meu filho? Olha só o que está escrito, gente. Dos filhos de Isacar, conhecedores da época, para saberem o que Israel devia fazer, 200 chefes e todos os seus irmãos sobre suas ordens. Olhe para mim, preste atenção, por favor. Quando Davi se tornou rei de Israel, todas as tribos mandaram guerreiros para compor um exército. Só que os filhos de Zacar tinham um dom diferente. Eles não eram guerreiros. Eles não lutavam com espada, com arco, com flecha, com escudo. Eles discerniam o tempo. É tão interessante na linguagem King James, diz assim, olha, da tribo de Zacar enviaram estrategistas que sabiam como Israel deveria agir em qualquer circunstância. Enquanto muitas tribos enviaram guerreiros, a tribo de Zacar enviou homens que discerniam o tempo. Porque não adiantava um exército ter guerreiros e não terem discernimento do tempo. Para darmos esse passo, é necessário muita comunhão com Deus. É necessário estarmos sintonizados no trono de Deus. Aqueles 3 reis magos discerniram o tempo através das estrelas e chegaram exatamente no dia em que Jesus nasceu. Como é importante pedirmos a Deus esse discernimento do tempo. Darmos esse passo para uma vida abençoada. Olhe para mim, por favor, querido. Deus tem um tempo para agir. E se você discernir esse tempo, as coisas vão acontecer na sua vida. Você está entendendo? Discernir. Não haja por precipitação. E também não peque por não agir. Há um tempo certo de Deus, há um tempo certo de Deus. Repita comigo, profetizar o futuro, embaixo de uma visão. Calcular o preço, discernir o tempo. Vamos ficar de pé. Louvado seja Deus. Até mesmo para fecharmos certos negócios, para fazermos certos projetos, temos que calcular o preço, temos que discernir o tempo. Coloque a mão no seu coração, feche os seus olhos, por gentileza. Louvado seja o nome do Senhor. Os instrumentos vão tocar bem baixinho, bem suave. Eu quero orar nesta noite. Ainda temos 10 minutos para o final deste culto. Por pessoas que estão diante de projetos, de negócios, de oportunidades.
E você precisa discernir o tempo, calcular o preço, para entrar nesse negócio, para começar esse projeto. Porque quando nós damos esses passos, as portas se abrem. Muitas vezes a coisa não dá certo, porque começamos no tempo errado. Ou temos que parar no meio, porque não calculamos o preço. E aí chegamos no meio da empreitada, falando, e agora? Não tem como continuar. Mas eu quero orar por você nesta noite, que precisa receber de Deus esta graça, como os filhos de Isacar, que tinham o dom de discernir o tempo, eram estrategistas do exército de Davi. A igreja de olhos fechados, cabeça curvada. Eu quero receber esta graça de Deus. Eu não quero agir como Saul, que se precipitou porque foi pressionado pelo povo, foi pressionado pelo inimigo e perdeu o reino. Mas eu quero, como o povo ali no deserto, caminhar quando a nuvem caminhar, parar quando a nuvem parar. Eu quero ter comunhão com Deus suficiente para poder dar esses passos e ter uma vida abençoada. Se você quer e precisa nesta oração, sai do seu lugar, vem aqui à frente agora no altar. Eu quero orar pela sua vida, ministrar sobre a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Isso, vem aqui à frente. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor. Perto quero estar. Se você não veio à frente, erga suas mãos aos céus. Junto aos seus pés. Enquanto nós adoramos, o Espírito Santo se move neste lugar. Quero te ofertar, Senhor. Quero te ofertar. Mas ainda é pouco se comparado ao que não sou apenas servo. Eu sou apenas servo. Teu amigo me tornei. Teu amigo me tornei. Aleluia. Te louvarei. Coloca a mão no seu coração. Há um tempo de expansão para muitas empresas, Deus está me falando. Não com projetos que você viu em outros lugares, mas com um projeto, uma estratégia que Deus vai colocar no seu coração.
e já tem colocado no teu coração. Basta você discernir o tempo e agir no tempo de Deus. Não deixar passar o tempo de Deus, mas agir no tempo de Deus. Tempo de expansão, de crescimento. Senhor, eu oro por esses irmãos que vieram no altar. Ó Deus, obrigado porque a tua palavra ela é viva e eficaz e é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, Senhor. Ó Deus, ela penetra ao ponto de dividir a alma de espírito junta de medulas e apta para discernir os propósitos dos corações. E a tua palavra nesta noite entrou como uma espada, mas ela veio banhada no óleo da unção, Senhor, para poder fazer um divisor de água nessas vidas e nessas famílias, ó Pai. Calcular o preço, profetizar o futuro e discernir o tempo de Deus. Sim, Pai, que possamos receber o dom, a graça que os filhos de Zacar receberam, de discernir o tempo, de serem estrategistas e agirem segundo a palavra e a direção do Espírito Santo. Abençoa, sim, Pai. Eu quero orar, especialmente se eu ter falado ao meu coração, pelas empresas, pelos empresários que estão aqui nesta noite. Cada empresa aqui representada, Senhor, que seja um tempo novo, sim, um tempo de expansão, de crescimento, de prosperidade na vida desses empresários e dessas famílias, no nome de Jesus. Pai Santo, que possamos praticar a tua palavra, dar os passos necessários para uma vida abençoada, em nome de Jesus. Todos ergam as mãos e cantem: te louvarei, aleluia. Te louvarei. Senhor, obrigado, leva-nos em paz. Obrigado porque o Senhor liberou uma palavra profética aqui nesta noite. Obrigado porque nós vamos caminhar em direção à tua palavra, que é luz para os nossos pés e lâmpada para o nosso caminho. Dá-nos uma noite tranquila de descanso e uma semana vitoriosa na tua presença. Eu oro a Deus pela cruzada que vamos realizar no próximo final de semana. Que verdadeiramente esse lugar seja, ó Deus, alvo da tua glória, da tua majestade, ó Deus, de curas, libertações, milagres. Muito obrigado. Dá-nos uma semana abençoada, eu oro, no nome de Jesus. Amém. Não saia antes de abençoar seus irmãos. Uma boa noite.